Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio Flash Score, 38ª rodada. Aquela enorme corrida do Campeonato Brasileiro chega ao final, com times brigando pelo título, outros por Libertadores, Sul-Americana e para ficar na primeira divisão. E esse nosso episódio ele é especial. Antes, já faço um convite a você, curta o nosso episódio, já deixa o seu like, claro, compartilhe com os amigos. Comenta quem você acha que vai ser rebaixado. O Z4 já tem Criciúma, tem Cuiabá e Atlético Goianiense. Quem é o quarto elemento? E claro, se inscreve no nosso canal do YouTube, é de graça. Como também é de graça baixar o nosso aplicativo. Ó, pintou na sua tela, viu? É só falar que ele vem para a tela para você baixar o nosso aplicativo com esse QR Code que está na tela. Azevedo, eu estou ouvindo, como é que eu vou baixar? É simples. Só dá um pulinho na sua loja, lá no seu celular, aquela que você compra os seus aplicativos, esse é de graça, hein? É 0800, se espalha para todo mundo com muita informação. Aliás, muita informação, quem tem sempre é ele. Eduardo Gerac, Edu, seja muito bem-vindo, porque esse encontro promete. Mas tem um detalhe, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense não terão torcedores na Arena MRV, em virtude daquela punição da Copa do Brasil. Tudo bem, Edu? Tudo bem sim, Fábio. Não, sem dúvida, é um jogo que, virou dramático aí, né, aos 45 do segundo tempo, né. Esse encontro aí de atléticos, acaba sendo muito importante, porque os 2 times estão com chances, de ir para a segunda divisão. É claro que o Galo, está um pouco mais tranquilo, mas se a gente for olhar a tabela, né, assim, os 4 times que ainda têm chances de cair, o Bragantino, o Atlético Paranaense, o Fluminense e o Atlético Mineiro, só dependem deles, né, para se livrar aí dessa Série B. O Bragantino, que hoje está na zona do rebaixamento, vai receber o Criciúma em casa, ou seja, é um jogo relativamente mais tranquilo. O Fluminense joga com o Palmeiras em São Paulo, né, o Palmeiras ainda sonhando aí com o tricampeonato, e os 2 Atléticos vão se enfrentar, como você disse, sem torcida. Agora, o Atlético Mineiro, né, quem diria? Veio da final da Copa do Brasil, veio da final da Libertadores, né, e a gente tem aí para mostrar os números, Fábio, como essa equipe, que já não é mais do Milito, né, a equipe que era do Milito, derreteu. Depois da Copa do Brasil foram 6 jogos no Campeonato Brasileiro, né, nenhuma vitória, 3 empates e 3 derrotas. E ainda tivemos, no meio disso tudo, a final da Libertadores. É uma equipe que só fez 5 gols e tomou 8. E jogando sem torcida, vira mais ou menos um campo neutro, né? Então, assim, o Furacão, quem sabe, pode complicar demais a vida do Galo. Porque assim, se o Furacão ganha, ele vai para 45 e fica um ponto na frente do Galo. O Fluminense, se empata com o Palmeiras, ele vai também, ficar junto com o Atlético Mineiro, caso o Atlético Mineiro perca, né, e aí o Fluminense tem mais vitórias que o Atlético Mineiro, então o Fluminense também se livra. E o Bragantino, se ele o Red Bull Bragantino, se ele vence a sua partida, ele vai para 44 também, fica empatado com o Galo e fica com o mesmo número de vitórias. Só que no saldo de gols, hoje as duas equipes já estão empatadas. Então, se o Bragantino vence o jogo, claro que ele vai fazer pelo menos um gol a mais. E aí, né, com um gol a mais, ele pega a vaga da Série A do ano que vem e deixa o Galo da Série B. Ou seja, é uma combinação complicada de acontecer, mas não é impossível, né? A questão toda que eu vejo, Edu, nessa rodada final, é que o Atlético Paranaense vem fazendo uma campanha terrível, terrível mesmo. Vamos pegar os últimos 15 jogos e você pode pegar, inclusive, esse recorte no nosso site, no nosso aplicativo. Aí você coloca lá, classificação. Aí vai ter uma aba chamada Forma. E você escolhe 5, 10, 15, 20, 25, 30 últimas rodadas. Fiz um corte de 15 rodadas, praticamente um turno. O Atlético Paranaense tem a 17ª pior campanha. 15 jogos, 3 vitórias, 4 empates e 8 derrotas. E um fator que me chama muito a atenção, e aí é uma outra linha de corte que a gente faz, quando você olha a classificação, eu vou olhar o fator casa. Sei que o jogo é na casa do Atlético Mineiro, mas olha como o Atlético Paranaense tem sido um mandante muito ruim, o que não era historicamente.
Em exato. 19 jogos que ele fez dentro de casa, ele só venceu 7. Ele perdeu 8, ou seja, ele perdeu mais do que venceu. Então, assim, o Atlético Paranaense não fez valer o fator casa, que sempre foi um diferencial na campanha. Por isso chega na última rodada com esse risco enorme de ir a uma segunda divisão, Edu. Não, sem dúvida. A gente tem até os números, né, do Furacão jogando em casa essa última, partida, né, perdeu, para o Red Bull Bragantino, e é isso que você está dizendo, ó, foram 7 finalizações no alvo para fazer apenas um gol. O Bragantino, com 4 finalizações no alvo, fez 2 dos seus gols, né. Você vê, o Atlético Paranaense teve até mais a bola, 54% contra 46%, finalizou mais, né, 22 finalizações sendo no gol ou fora do gol, contra 13 finalizações do Red Bull Bragantino. Então, sem dúvida, a equipe do Furacão, concordo com você, desandou. Não está mais fazendo gols, né? E está cedendo gols. É claro que é meio óbvio que eu estou falando, mas é isso que está acontecendo com a equipe do Furacão. E assim, é claro que assim, não é querer ter bola de cristal, longe disso, a gente aqui analisa o futebol pelo retrospecto, pelos números, pelas estatísticas, mas a gente também tem a emoção do, né, Fábio? A gente sabe que o futebol está longe de ser uma ciência exata, apesar de toda a ciência que existe em torno do futebol hoje. Então, é claro que isso não é determinístico, aquilo que eu vou falar. Mas, se der a lógica, né, ou seja, o Red Bull Bragantino vencendo o seu jogo em casa contra o Criciúma, e eu concordo com você, o Galo, apesar de não ter torcida, é favorito contra o Furacão, assim, a coisa fica complicada para o Furacão. O Furacão, eu acho que chega. Eu acho não, assim, é a minha impressão, né? Não é achismo aqui, né? É assim, chega nessa última rodada realmente bastante ameaçado. Talvez o mais ameaçado dos quatro, né? Que tem também a questão do Fluminense, que também é complicada. Com certeza. Agora, o Edu, um detalhe que chama a atenção para o torcedor do Atlético Mineiro, como é que o time derreteu nas mãos do Milito, que já foi mandado embora, né? Porque foi finalista da Libertadores, finalista da Copa do Brasil, não era para estar passando esse perrengue. E o Campeonato Brasileiro deles foi muito ruim, né? Tanto que na hora de você olhar esse corte como mandante, o time ainda é pior do que o Atlético Paranaense, porque tem a 17ª campanha. Claro que se vencer o Furacão, ele pode pular para a 16ª posição ali, ultrapassar o Atlético Vitória, e, aliás, para a 15ª, mas é terrível. O Galo, com o elenco que tem, e não vai ter o Paulinho, que para uma cirurgia e só deve voltar no ano que vem, em maio, mais ou menos, abril ou maio. Olha, o Atlético foi uma decepção nesse ano, hein, Edu? Não, foi sim. No Campeonato Brasileiro foi terrível a campanha do Galo no Campeonato Brasileiro. E assim, nas últimas rodadas, né? Assim, eu só consigo entender uma coisa, vai. Assim, eu até tentei pesquisar os números, esmiuçar e tal. Assim, foi falta de foco. Assim como aconteceu com o Grêmio, né, em anos anteriores, que privilegiou as Copas, o Galo foi isso, né? Chegou na final da Copa do Brasil, chegou na Libertadores, e o problema de acontecer isso com os clubes é que você vai do céu ao inferno muito rápido, porque aí você não ganha as Copas e aí fica passando aperto no Campeonato Brasileiro, o campeonato por pontos corridos, que assim, quem acompanha a gente aqui sabe, a minha opinião é que assim, o Campeonato Brasileiro tem que ser prioridade para todo mundo. Não dá, claro, uma ou outra rodada, se você está melhor numa Copa e tal, e tem uma possibilidade de título ali, ok. Mas o Galo, a gente mostrou os números aqui, né? Focou apenas no último mês, nos últimos 2 meses, focou apenas nas Copas, esqueceu de jogar o Campeonato Brasileiro, realmente não deu importância, né? Por exemplo, um jogo recente aqui, até antes da final da Libertadores, né? O São Paulo recebendo o Galo aqui no Morumbi. O Galo abriu 2-0 com muita autoridade, só depois parou de jogar. O São Paulo empatou 2-2, e aí no segundo tempo foi um jogo arrastado para os dois lados. Mas, assim, eu não consigo achar outro motivo que não seja essa falta de foco no Campeonato Brasileiro, Fábio. Essa falta de foco custou caro, né? Pro Atlético, porque ele não ganhou as duas competições em que chegou e não chegou em condições de ganhar também, tá? O torcedor sabe que a gente está falando, porque ele não chegou como favorito em nenhuma delas.
Ele chegou como a segunda força e acabou sendo a segunda força da competição, ficando com o vice-campeonato. Trocou o treinador, que foi covarde na minha avaliação na final da Libertadores. Total. Manteve o esquema com 3 zagueiros. Primeira final de Libertadores que você joga 11 contra 10, porque o Gregory foi expulso com segundos de partida, e ele não foi capaz de fazer a leitura que o Arthur Jorge fez. Então, assim, ele joga fora uma grande conquista, ele podia estar indo para o Mundial Interclubes, que vai agora o Botafogo, poderia estar no Super Mundial de Clubes do ano que vem, e tudo foi por água abaixo, e agora ele está indo para casa, né? Porque ele foi demitido Exato. do Galo. Enfim, vamos acompanhar. Esse vai ser mais um grande jogo, porque o domingo promete, Edu. Quando sair gol, aí a gente vai falar na transmissão, olha, tem gol aonde? Aí, pá, você vai fazer aquele giro de placar. Olha, com esse resultado, Exato. fulano tá rebaixado, esse tá indo pra Sul-Americana, pra Libertadores. Vai ser um domingo emocionante, hein? Pra quem gosta de futebol, o domingo, é aquele domingo, Edu. Grande abraço, hein? Né. Um grande abraço, sabe, só lembrando, né, que no caso do Galo, é claro que ele está agora olhando também para o rebaixamento, mas se ele vence, ele pode, dependendo, claro, de outros resultados, né, ele pode conseguir uma vaga na Sul-Americana, que seria, vai, um prêmio de consolação aí para o Galo, né. Ah, com certeza. Eu acho um baita prêmio de consolação, digamos assim, É, né? Pelo menos assim, aquela coisa, pelo menos a gente foi à Sul-Americana, porque olha, é, terminar o ano indo a 2 finais e rebaixado, meu amigo, a pressão para é terrível. cima dos R's, né, que comandam o Galo, será gigante, do tamanho do Atlético Mineiro. Forte abraço, Edu, um bom fim de semana de muitos jogos e até a próxima. Um grande abraço, bom trabalho para você, Fábio. Para nós todos e boa diversão para você que vai acompanhar a Flash Score, claro, sempre com o aplicativo na palma da sua mão. É só escanear, o QR Code está aqui na sua tela. E se você estiver acompanhando pelas plataformas de áudio, não esquece, entra na sua loja, lá do seu celular, aquela que você sempre baixa o aplicativo e coloca Flash Score. É de graça. Tenha muita informação na palma da sua mão, porque são mais de 100 milhões de usuários espalhados em todo o mundo curtindo a Flash Score. Você vai ficar de fora desse time? Ah, não vai. É uma convocação, hein? É para você chegar e se divertir. Um grande abraço e até a próxima.